Sérgio, imagina o Entendeu? seguinte, imagina que eu lancei esse foguetinho. Há uma viabilidade econômica num determinado mercado. Sim. Você entende o efeito em escala de eu criar uma pequena indústria disso? Do cara que entrou no Tem. ITA, tem uma indústria, Tem. aí vai surgir uma indústria correlata, é um cara que vai fazer um drone feito usando a tecnologia, o cara que estagiou nessa Não, empresa. assim, você cria uma... Você Não te cria. parece que a gente precisa disso muito pra caralho? Precisa, cara, mas o problema do foguete, pra mim... Like na live, galera. Mesmo porque pelo amor de agora Deus. nós vamos posso falar aqui? Pode. Nós vamos falar de um tema aqui que me mandaram aqui, Manda. porque Qual eu que não é? toquei no assunto, Ah, tá. que é Alcântara. Vamos falar desse assunto agora. Tá. Porque... Pô, A gente falou de Alcântara. Falamos rapidinho, Várias né? vezes, é. Mas porque, assim, eu particularmente, cara, assim, né, eu acho que o Brasil não teria que fazer foguete, entendeu? Foguete Eu não. não tô entendendo mais nada. Não, O foguete Sérgio não. dos foguetes. Foguete não. É uma Foguete... coisa é fazer o foguete, outra coisa é lançar o foguete. Eu sei. Assim, temos um amigo em comum que discorda muito de você. Sim, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui me enchendo o saco aqui, discorda ó. muito de você. Mas, assim, vamos voltar pra essa questão soberana. Sim. A gente vai precisar lançar os nossos próprios satélites. Ah, não. Satélite. Mas a gente vai precisar Não, ter o não. veículo lançador, certo? Assim, então, Deixa eu entender uma coisa. Ô, Sérgio, vou Vamos lá. jogar aqui. Tá aqui, ó. Vamos dizer que eu sou o presidente da República Ah. e eu preciso tomar decisões nessa área. E eu quero te ouvir. Pra mim, todo mundo falou que realmente Alcântara é a melhor é área o melhor possível lugar que do nós mundo temos. pra lançar foguete. Vamos Isso lá, é. então estamos de acordo com isso. Vamos supor que eu resolva a questão quilombola ali. Uhum. Eu arrumo uma área nova, eles vão quilombolar né? Vamos aqui, ó, tem um mato bom, vai lá, entendeu? Vai lá, não enche o saco com as ONGs e bancando eles. Consegui. Porque se também não conseguir, aí também não dá pra Não, discutir sim, muita sim, coisa. claro. Do ponto de vista, vamos falar, tô falando aqui de um realinhamento geopolítico, a área de terras raras, do Ceará, Goiás, São Paulo, Minas, atuando, legal, a coisa andando. Estou bem relacionado com as indústrias de pontas do mundo, entre elas pessoas que trabalham com lançamento de foguetes. Tô falando da Sim. Blue Origin, tô falando com a... Ah, sim. Vai lá. Não faz sentido parceria com empresas brasileiras e trazer alguns lançamentos dessas empresas aqui para criar um conglomerado num lugar que eu rodei e eu considero boa parte do inferno brasileiro presente lá, que se chama Maranhão. Eu construí uma pista de pouso melhor, hotel para receber as pessoas para fazer lançamento, Aí, show de bola. montar Cara, uma aí infra. pra mim, essa é a utilização de Alcântara. Pô, mas pera, mas aí do ponto de... Mas eu vou chegar, deixa eu molhar o bico. Vai lá. Aí nessa escalada nossa na cadeia, em algum momento eu tenho que ter um veículo lançador. Ou você acha que isso é Eu acho que... prescindível? Cara, eu acho que o veículo lançador em si, eu acho que a gente não precisa. Entendeu? Agora, usar Alcântara desse jeito aí, show de bola. Que é o que eles estão tentando fazer. Aquela empresa sul-coreana, ela vem lançar foguete aqui, ela constrói a basezinha dela, ela traz a base dela, lança e tal, não sei o quê. Só que tá... Então teria que ser um negócio mais agressivo, aí sim aumentando, expandindo, aí sim você pode trazer uma empresa Mas estilo Blue Por Origin, que Rocket você Lab e não tal. acha que a gente pode ter uma empresa... Por exemplo, eu vi uns moleques do ITA que montaram uma iniciativa aqui. É Bizu? Bizu Space. Cara, então vamos lá. Que tesão, Então, cara. a gente tem Mas agora... você acha que eu tô sendo iludido? Não, porque muita gente fala do foguete. Eu acho que ter um foguete hoje, tudo bem, você pode pensar pro lance da soberania e tal, tudo bem, é legal. Mas eu acho que um foguete, você vai gastar energia e grana em algo que já tá resolvido no mundo. Você acha que tá... Entendeu? Última pergunta, vamos lá. Eu lembro que eu falei daquelas 5 maiores nações do mundo que estão na mesa. Todas elas têm bomba atômica, certo? Sim. As 5 nações que eu falo é China, Índia, Estados Unidos, Rússia e a quinta seria o Brasil. Podemos falar 6, incluindo a União Europeia. Todos fazem bomba atômica, certo? Todos têm veículo lançador? Se você considerar assim, sim, tem. Todos têm. Então tem que ter Mas aí, também. não, mas aí eles têm coisas que são pra mim mais importantes que o veículo lançador. Todos eles têm um sistema de GPS próprio. Todos eu eles acho, têm. eu acho que essas coisas estão correlacionadas. Me corrija. Não, porque você pode fazer o satélite, você pode fazer aqui, mas lançar em outro lugar. Isso aí não tem problema. A entendeu? Coreia, né, faz isso. Ué. Mas você não acha que eu ter uma indústria nacional com tecnologia nacional em um tema que hoje espacial, a gente sim, mas não porque pra, eu pra não estou foguete, acreditando, Sejam Entendeu? sendo bem de coração aberto. Eu não estou acreditando que o mundo vai estar tão cooperativo nas próximas décadas. E eu não acredito que a Não, gente mas aí não precisa cooperação, não. Você paga, cara. Você paga. Não, pra mas aí uma lançar. hora eu posso. Os Estados Unidos também estava pagando pela terra rara da China. Você paga, E não, a mas China você pode paga só pra falar lançar. não. Mas Aí eu vou pagar caro? não paga caro. Lançar um satélite hoje não é uma coisa muito cara. Minha questão, assim, você vai ter um bottleneck, você vai acabar engargalar em alguns poucos países com essa capacidade, certo? Me corrija. Sim. A não ser que me provem que esse é um tema menor, eu acho que esse tema vai ser contingenciado a questões de alinhamento geopolítico nos próximos anos. Porque o mundo tá virando isso.
Cara, não e tá. nisso, assim, se esse tema for tão importante nos próximos anos, desde pra eu ter GPS próprio, até construir uma indústria aeroespacial própria, me parece que isso seria de bom tom ter. Assim, novamente, eu não sou você, eu sim. sou o Renan, sei lá, do Vamos partido lá, político, teria- Sejão dos Foguetes, mas... Teria um foguete, sim. Mas agora, por exemplo, um foguete para lançar um satélite GPS, que satélite GPS é um satélite grande, entendeu? Então você teria que ter um foguete, um baita de um foguete. Mas tudo bem, não lança tá... com o Musk lá. Isso, Agora entendeu? um foguetinho. Um foguetinho, sim, né? Que era o VLS lá do passado, né? E que é o tal do MLBR agora, mas também parece que também pararam já de novo. Teve uma iniciativa agora para lançar um foguete e roubaram 24 milhões. Sérgio, imagina Entendeu? o seguinte, imagina que eu lancei esse foguetinho. Há uma viabilidade econômica num determinado mercado. Sim. Você entende o efeito em escala de eu criar uma pequena indústria disso? Do cara que entrou no Tem. ITA, tem uma indústria, Tem. aí vai surgir uma indústria correlata, é um cara que vai fazer um drone feito usando a tecnologia, o cara que estagiou nessa Não, empresa. sim, você cria uma... Você Não te cria. parece que a gente precisa disso muito pra caralho? Precisa, cara, mas o problema do foguete, pra mim, e aí não é invenção, não é nada, vai cair, pra mim, no mesmo problema que eu tava falando das outras empresas lá. A gente acabou de ter um caso em que 24 milhões de reais foram roubados. Ah, mas aí voltamos pro Entendeu? começo. Então, aí a gente volta no A gente começo. voltou pro começo, porque aí eu não vou fazer Entendeu? mais nada, porque tem corrupção no Brasil. Aí a gente tem que... Como que vai... Então, tem mas que aí sanar por isso que eu voltei... Show vamos de voltar- bola. Show de bola. Tem que sanar. Você tem que Crime sanar de isso colarinho aí. branco. Porque a indústria de terra rara, você tem uma grande empresa, e a indústria de você construir um foguete é a mesma coisa. Cara, a gente tem exemplos, cara. A gente tem exemplos, assim, gigantescos. A gente tem a Alcântara Ciclone, que foi um dos maiores casos de corrupção da história do mundo espacial. Que na frente de Alcântara foi construída uma empresa que era para pegar foguete lá da Ucrânia e trazer aqui para lançar. Entendeu? A Ucrânia deu cano na gente, a gente deu cano na gente mesmo, e ficou anos o negócio lá, virou um ralo de dinheiro. Ralo de dinheiro, entendeu? Mas por quê? Porque ela tava lá perdida no meio do Maranhão, enfiado lá, ninguém olhava, ninguém tal, e aí, cara, quem que se interessa por esse negócio de foguete? Ninguém. Então ninguém olhava para aquilo, as empresas falavam, pô, é aqui mesmo que eu vou me instalar, meu amigo, porque aqui eu vou roubar e ninguém vai nem olhar para mim, entendeu? A minha preocupação é que, tudo bem, a gente volta lá no começo e tal, mas os exemplos que a gente tem, principalmente na questão de foguete, ao longo da nossa história, não foram muito bons. Agora, de satélite, eu acho que tem que ter. O Brasil tinha que ter, primeira coisa, um sistema de GPS nosso, tinha que ter satélite meteorológico nosso, entendeu? A gente usa um satélite que é feito para olhar o tempo da Europa, entendeu? A gente usa para olhar o tempo aqui. Um satélite de observação da Terra, que resolveria, por exemplo, grandes problemas, moratória da... O problema grande na moratória da soja é a imagem de satélite, cara, entendeu? É imagem de satélite. A gente usa satélite que não tem resolução. E aí, na hora do cara delimitar ali o que é floresta, o que é soja, ele não consegue, tem uma incerteza muito grande. Então a gente faz um satélite para isso. Eu tô lá, tô conversando seriamente com o pessoal lá do Mato Grosso, já tô com umas iniciativas lá de a gente fazer o SojaSat, que é um satélite só para soja, entendeu? Nós vamos ver doença de soja, tipo de semente de soja e tudo. Nós temos todo um planejamento, vai fazer um projetinho piloto, um satélite só, depois nós vamos lançar uma constelação e tudo. Então eu acho que se o Brasil entrar nessa linha aí, ela é muito mais rápida, ela é muito mais fácil. E o foguete... É que não é conflito. Não é conflito. Não é conflito. O foguete, ele pode vir, entendeu? Junto com isso aí. Não quero te interromper, Sérgio, porque Vai lá. é bem legal o que você tá falando. Você vê que tudo que a gente tá falando, as coisas são correlatas. Você, no fundo, tá vendo uma vantagem comparativa em usar um mercado existente, que é o do agro, Claro. com capital disponível para Óbvio. você fazer, vamos dizer, soluções de alta tecnologia para responder a esses problemas. A gente tem que ser esse país. É o isso. país que dá certo, se esse projeto Não, der é porque certo. o pessoal não sabe. Por exemplo, GPS. Você sobe numa coletadeira hoje, na hora que você liga ela, a primeira coisa que ela faz é conectar com o GPS. Existe um problema seríssimo com o GPS, é um problema técnico aqui, chamado cintilação atmosférica. Às 5h30 da tarde, nenhuma coletadeira funciona no Mato Grosso. Não funciona, porque não tem sinal de GPS, cara. E aí, o que você faz? Você para de colher. Para de colher. Por quê? Porque os satélites que a gente usa de GPS são satélites de outras nações, que eles estão posicionados em lugares que o sinal não chega ali no Mato Grosso na hora que precisa. Então, por que a gente não tem o nosso sistema de GPS servindo? Não precisa ter 50 satélites, 5, 6. Entendi, resolvendo uma questão pontual. Resolve uma questão pontual, por exemplo, não para de colher. E os caras já... Hoje, o agricultor no Mato Grosso, ele paga uma fortuna para as empresas americanas para ter o sinal limpo do GPS.
É uma fortuna. Chega lá no Mato Grosso e pergunta pra ele, cara, quanto que você paga por ano? Cara, é centenas de milhares de dólares. Pra ter um sinal são esses limpo. buracos que a margem vai, né? Exatamente, É entendeu? impressionante, cara. Então, assim, Muito tem louco. coisas que a gente consegue resolver, não é absurdamente caro, cria-se uma cadeia, e eu acho que a partir dessa cadeia, por exemplo, de satélite, daí pode surgir a galera do foguete, entendeu? Porque aí Você vai vê? nascer, É só vai o seu nascer dessa coraçãozinho parada. que está Hã? gelado, derreter O um Renan cara, quer não, fazer não o tô- Sérgio sonhar. Tem que fazer É, o Sérgio, não, é é. isso. É porque o Foguete Sérgio brasileiro. tá machucado. O Sérgio tá machucado. Ele falou assim: o Sérgio queria ver a base de Alcântara lançando. Aí tem um quilombola, que nem é um quilombola, é um cara branco que fala que é quilombola, que pegou uma. Pra ganhar a terra. É pra ganhar até um Pra ganhar a vagabundo terra. fazendo isso. É lógico que. Assim, é desanimante. Mas o lance a gente tem que desatar o nó. Tem que Ou a gente vai desatar. embora. Ou a gente desata o nó, ou vai embora. Ponto. Porque não tem muito o que fazer. Mas a questão do satélite, ela serviria, já que você fala muito no negócio da Força Armada e tal, ela serviria para as Forças Armadas. Né? Você tem uma Força Armada forte hoje, por exemplo, você tem uma esquadrilha de drone, que é o que a China faz, Estados Unidos e tal. Drone só funciona com GPS. Sim. Você vai usar o GPS de quem? Para comandar os nossos drones? Sim. Tem que ser o nosso. Lógico. Entendeu? Lógico. Então, e essas 5 potências que você falou, aonde que tem sistema de GPS hoje? Estados Unidos tem o dele, China tem o dele, Rússia tem o dele, Europa tem o dele e Japão. A Índia vai fazer o dela? A Índia tem. A Índia tem o dela. Meu Deus, eu fiz alguma coisa. A Índia tem o sistema de GPS dela, o sistema de satélite de monitoramento da Terra. A Índia, cara, ela tem uma história muito legal. Que a Ela Índia, copiou o nosso programa espacial, não foi? Não, a Índia copiou, traduziu. A China copiou. A China, os caras vieram aqui com um caderninho e copiaram o que a gente estava fazendo. A Índia pegou o nosso programa e simplesmente colocou no Google Translator e traduziu. Foi isso que ela fez. Entendeu? O que a Índia fez? A Índia se safou da fome e da sede graças ao satélite. Entendeu? Porque o satélite você consegue ver aonde que você pode plantar as coisas, a tal da agricultura de precisão. A gente não tem agricultura de precisão. Nós aqui no Brasil nós não temos. Quem tem é a Índia. Porque a Índia usa satélite para saber exatamente onde que ela pode plantar arroz, soja, trigo, tudo isso. E salvou da água também, porque os satélites para descobrir pontos. Você sabe qual que é a solução para o Nordeste? É um satélite. Pra descobrir onde tem Porque eu já fiz. Eu já me falaram isso. Eu ano já passado. fiz isso aí num helicóptero. Entendeu? A gente fez um projeto piloto num helicóptero com um sensor para descobrir nascente de água. Foram lá e tava lá a água, tiraram a água dali e acabou. O problema do Nordeste não é nada. Tem, entendeu? Se você tiver um satélite que descubra onde que estão esses pontos, você salva o Nordeste, que foi o que aconteceu com a Índia. A Índia, todas as nascentes de água estavam contaminadas. Lançaram um satélite só para isso. Acharam, cercaram, acabou. Entendeu? Então, assim, tem esses exemplos aí, são muito legais da gente. Que a Índia fez. A gente tem parceria com a Índia, gigantesca. Sim. Entendeu? Vamos lá na Índia. Agora me assusta, né? A Índia tem todos os problemas sociais que o Brasil tem. Pior até, porque lá tem aquele sistema de casta ainda. Sim. Que é pior Mas ainda. que é uma coisa engraçada. Eles não tinham saneamento, eles ultrapassaram a gente em saneamento agora. Isso é impressionante. E agora né, eles têm programas, mesmo tendo miséria, porque a gente fica falando assim, por que eu vou investir em tal coisa se tem tal coisa ruim? Não, você vai ter que resolver tudo ao mesmo tempo. Porque vai investir em satélites, tem gente passando fome. Exato. Essa é a questão que a gente mais ouve. Não básico. pode Isso que a cair gente nessa mais conversa. ouve. Isso é papo de picareta. É. Isso é papo de... A gente não pode entrar nessas discussões. Não pode deixar o picareta se estabelecer, porque no fundo o picareta tá com uma agenda própria. Ele quer pegar um eventual tema menor dele e transformar no tema central. É porque o foda aí, no caso, né? Mas aí tudo bem, que aí é um problema que você vai ter que resolver, que é conversar com quem manda, né? Então, por exemplo, discussão da margem equatorial. Eu participei de várias audiências, cara. Eu tive que ouvir um deputado falar o seguinte. É verdade. O cara falou o seguinte. Falou assim, quanto de mata que vai desmatar nisso aí? Aí o cara, não, meu amigo, isso aqui tá 300 quilômetros do mar. Sabe o que o cara falou? Foda-se então, faz o que vocês quiserem. Os caras não estão interessados, cara. Eles não têm o menor interesse em absolutamente nada. Óbvio que não. Entendeu? Eles têm interesse em determinadas pautas que podem afetar a vida deles. Isso, ou obter vantagens. Por exemplo, tinha um deputado, não sei se era deputado da época, ele foi ministro do Temer, era o Sarneyzinho, que era o cara que fazia o lobby pra não ter exploração do petróleo em margem equatorial. Ele era o responsável pelo lobby do Greenpeace. Mas como membro da família Sarney, ele também era do Amapá. E o Amapá, e eles têm um interesse em Claro, como royalty. se beneficiar disso aí. É o royalty. Como arruma isso aí, como não vai sair explorando esse petróleo que tá aí sem a gente se ajeitar aqui. Então, é muito difícil. Esses caras são, vamos dizer, é o bandido parado, que fica jogando parado no... E o que aconteceu?
o Brasil ficou 13 anos sentado em cima da margem E a equatorial. Guiana foi lá. E a Guiana foi lá, mas e agora o que que teve? A guerra lá. Se Sim. a gente tivesse produzido lá atrás, a gente estava numa das melhores situações do mundo. Entendeu? Mas a gente é otário na pista. Não, é muito dinheiro que É a muito. Guiana tá... A gente podia pegar Não, 3 vezes o mais. PIB da Guiana, cara, quadruplicou nos últimos anos. É. Quadruplicou muito o dinheiro, PIB. velho. Só isso, entendeu? Mas a gente, né? Assim, esse assunto é bizarro. Eu vejo os ambientalistas ficarem falando: não pode explorar o petróleo ali jamais. Eu falei: então, mas pode no Rio. Rio de Janeiro pode. Então poderia poluir a Baía de Guanabara, mas lá não. Vai, sabe? Isso é conversa mole, isso é Amazônia, conversa né? fiada. É tentativa Não de tem. gerar É que dificuldade. tá, mas é porque foi vendido errado, cara. Foi vendido como sendo foz do Rio Amazonas. Sim. Só que o poço ele fica 500 quilômetros afastado da foz. Uhum. Entendeu? E tem as simulações de fluxo e tudo, que se o petróleo vazar ali, ele vai pra fora. E o pior de tudo foi o Greenpeace, que jogou as boias lá, jogou 10 boias, e a maior parte das boias foram pro outro lado. Só que eles filmaram qual? As 2 que foram pro rio. Aí falaram aqui, ó, as boias. Mas cadê as outras? Mas, Sérgio, o Greenpeace é uma entidade sabotadora do desenvolvimento brasileiro. Sim. E a gente tem que. Isso é uma coisa que como do ponto de vista jurídico, um presidente da República tem que tocar. Eu cheguei a falar um pouco disso com o Isso. Aldo Rebelo, que ele também é muito duro sobre isso. E eu tendo a achar que isso deveria ser uma pauta que todos os presidenciáveis poderiam assinar um termo conjunto. Vamos botar pra fora essas ONGs? Nós não temos nenhum ganho em vir uma ONG interromper o funcionamento da Ferrogrão. Nenhum. A gente não tem nenhum ganho como nação em vir uma ONG junto Boa com ideia, o PSOL. Assim, chama todos os presidenciáveis. Se não assinar um termo conjunto, essas ONGs têm que ir embora daqui. Elas estão fazendo o brasileiro ficar pobre. Não tem nenhuma outra palavra. Uma ONG que proíbe hidrovia, aquela que tava... Sim, claro. É uma ONG que tá te sabotando. Eles tentaram brecar agora a Ferrogrão, baseado em nada. Não tem... tem uma reserva indígena a 140 quilômetros daqui, ela pode ser afetada pelo quê? Vai ouvir o trem passar e falar: ai meu Deus, é um espírito da floresta. Pelo amor de Deus, isso é conversa mole. Só que eles entram no STF e eles conseguem vitórias. Então. É muita grana que Eles esses são caras dos têm. partidos também, né? Lógico, assim, o PSOL é totalmente ligado a eles, mas uma outra coisa que acontece, eles são bancados por concorrentes nossos na Europa. Quem hoje é o maior inimigo da agricultura brasileira, ora são os Estados Unidos, ora são os países europeus. Que coincidência, são as ONGs destes países que estão literalmente querendo parar qualquer ganho de produtividade da agricultura brasileira. Isso pra mim é sabotagem. Pra outras pessoas isso é democracia. Você falar que o Greenpeace sabotar a gente aqui é parte da democracia, aí eu falo, então eu não sou um democrata, cara. Porque pra mim, eu ficar aceitando normalmente um sabotador é sabotagem. É só sabotagem. Não tem nenhuma preocupação com bioma. Isso é conversa mole. E o sabotador, o que você faz? Claro. Manda embora. Sim. Imagina se esses caras se criam na China. Imagina num assunto estratégico para os Estados Unidos se eles interrompem uma ação. Acho que não. Vai ver se eles vão brecar o fracking lá, o shale gas nos Estados Unidos. É. Fim do dia, no que interessa para manter a soberania, os países grandes se mantêm soberanos. A gente é o otário. Ai não, o Greenpeace veio aqui, nos brecou, mas eles vão botar, sei lá, um koala na praia para comemorar. Toma banho, cara. É sério, é ridículo, velho. Isso é mesmo. Isso aí. Renan, pra gente finalizar, antes da gente bater o recorde da audiência, que eu acho que tá chegando, hein? O Sério? pessoal tá motivado aqui no chat. 34.920. Vamos, galera. Senta o Vamos dedo dar no like pouquinho, aí, ó. gente.